Boa noite. O nosso trabalho é sobre os índios Carajás. Os índios Carajás, eles habitam a margem do rio Araguaia, nos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Os Carajás, eles têm uma longa convivência com a sociedade nacional, o que não os impediu de manter o costume tradicionais como a língua nativa, que é o Carajá, Javaé e o Xamboiá, a fabricação das bonecas de cerâmica, as pescarias familiares, os rituais com as festas do Aruanã e da Casa Grande, os enfeites plumários que são feitos para as festas, as cestarias, os artesanatos em madeira, as pinturas corporais, e eles têm como grande característica 2 círculos na face. Os índios Carajás, eles são alfabetizados, a FUNAI criou um sistema de ensino para eles, para ensinar a língua portuguesa. Eles são religiosos, então existe Bíblia na língua deles também. Em 1990 a 1994, os índios Carajás, juntamente com o sertanista Cândido Rondon, receberam uma homenagem onde 2 moças Carajás estão na cédula de 1000 cruzeiros. Elas vão estar explicando alguns tópicos sobre a cultura dos Carajás, como os cuidados com os cabelos, as pinturas corporais, os significados de cada pintura, adornos e seus significados também, principais rituais e vestimentas. Eu vou falar um pouco sobre o cuidado dos cabelos dos índios Carajás. Eles não têm muito bem um corte certo. Eles têm mais preferência, as mulheres, por ter franja e o cabelo comprido. Algumas não gostam de franja. Os homens também usam a franja, geralmente eles têm o cabelo mais curto. Só que eles têm a liberdade de fazer o corte que quiser. Eu vi algumas fotos de índio até com o tupetinho, né? Quando eles são bebês, as mães passam o óleo de tucum misturado com a resina de alma-cega. Eles dizem que essa mistura, elas deixam o cabelo com um tom mais preto, que é o tom que eles gostam. Quando a menina tem a sua primeira menstruação, elas fazem um corte chamado raci. Não são todas que fazem. O raci, ele é um tupete feito, eles cortam só aqui, um tupete, e ele tem que ficar levantado. Para esse tupete ficar levantado, eles usam resina vegetal, conhecida pela árvore amescla. Isso. Quem tem o raci tem que ter ele sempre levantado, ou ter ele caído, ou se não estando levantado, é sinal de desleixo e descuido, né? Quer dizer que a moça não está cuidando do cabelo dela. Algumas meninas resolvem, quando fazem, né, resolvem matar o raci. Matar o raci é deixar o cabelo crescer. E aí elas passam o óleo de tucum, que é para baixar e deixar crescer. Também usa essa resina de acelga para pregar os enfeites plumários no cabelo e também no corpo. Quando vai ter festa, geralmente o homem, o pai da criança, pede para a mãe fazer algum enfeite do gosto dele no cabelo da criança. Pinturas corporais da etnia Carajás. As pinturas corporais se baseiam-se nos elementos da natureza. A pintura é executada com tinta de jenipapo, fruta bastante apreciada pelos indígenas. É retirado verde e seu líquido é extraído, e em contato com o corpo se transforma em uma tinta preta. E também tem a fuligem do carvão e o urucum, que eles tiram os caroços e fazem uma pasta de cor avermelhada. E com uma haste, eles envolvem a ponta com algodão nativo e passam a coloração pelo corpo. Assim, a pintura durará de 15 a 20 dias. Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco dos significados das pinturas corporais dos Carajás. Bom, as pinturas corporais dos Carajás são muito importantes e têm muitos significados para eles.
principalmente para os jovens, na fase da puberdade. Eles faziam a aplicação do omorura, fazendo um círculo no rosto, com a tinta feita pelo genipapo, pela fuligem do carvão, com um dente de peixe de cachorra. Eles faziam essa pintura mais na época dos rituais. As mulheres, elas faziam essas pinturas dependendo da idade. Na maioria das vezes, elas faziam pinturas com cor preta nos braços e nas pernas. Também feito pelo genipapo, fuligem de carvão e o urucum. Os modelos das pinturas são geométricos ou abstratos. Os grafismos são figurativos e chamam a atenção não só para as pinturas corporais, mas também para os objetos. Eles pintam para decorar e também têm seus significados, como uma identidade cultural para eles. O grafismo carajá representa uma força e união para eles. Então, a pintura ela é muito importante no dia a dia, em festas, rituais, em comemorações ou até perdas de familiares. Boa noite, eu vou estar falando aqui sobre os adornos e os significados para os carajás. Os adornos, eles são acessórios que eles utilizam feitos de penas coloridas de pássaros e os adornos eles têm um significado muito forte para os carajás. É tanto que em algumas aldeias eles utilizam diariamente, esses acessórios são utilizados diariamente. Já os carajás não. Como eles têm um significado diretamente com os rituais, os carajás utilizam apenas em rituais ou em alguns festivais. Rituais de dança, de luta. E também, quando esses festivais e esses rituais acabam, eles tiram e guardam e usam vestimentas normais. Os adornos, eles têm também uma grande importância para você perceber quem é o líder, quem é mais, sabe, independência de hierarquia. O povo carajá tem uma cultura muito rica também em rituais. As principais festas é a festa do Aruanã e a festa da Casa Grande ou Retucã. Mas desde que nascem, os índios carajá já passam por rituais. O recém-nascido é banhado com água morna e pintado com urucum. Os meninos passam por um ritual de iniciação já aos 5 anos, onde é perfurado o lábio inferior com a clavícula de um macaco e é enfeitado com um adorno qualquer. Depois, já entre os 10, 12 anos, os meninos passam pelo ritual da Casa Grande ou Retuocã, onde eles são pintados com o preto azulado do genipapo e ficam confinados durante 7 dias, aprendendo segredos, músicas, lendas, remédios naturais. Eles têm seus cabelos cortados e essa é a passagem da infância para a vida adulta, onde eles já serão guerreiros prontos para defender a tribo. E tudo isso acontece com uma festa muito bonita, cheia de adornos, plumares, colares, muita dança, cantoria, brincadeiras de luta e a luta que eles fazem para defender um mastro que é erguido no meio da aldeia. Já para as meninas, após a primeira menstruação, elas ficam confinadas, sendo vigiadas pelas avós maternas. E elas só aparecem quando já estão bem enfeitadas, com pinturas corporais, para dançar com os aruanãs. Nessa cultura, também é a avó materna que arruma o casamento para a moça. E detalhe, são os homens que se mudam para a casa das esposas após o casamento. A mulher mais velha é a que recebe o papel central dentro da família, enquanto o homem vai perdendo o seu prestígio político com o passar dos anos e ele se torna uma espécie de um poder espiritual. E tem também a festa do Aruanã, que apresenta os ciclos anuais do rio Araguaia, baseando-se na subida ou descida do rio. Os aruanãs, eles são cobertos com uma espécie de roupa ou fantasia feita de palha, simbolizando os antepassados que eles acreditam ter vindo do fundo do rio. E apenas os anciãos é que sabem a identidade de quem está sob a veste.
Já no enterro de um membro, o corpo é colocado dentro de uma vala, é cobrido por varas, simbolizando uma casa, é colocada uma vara enfeitada na frente, e tem vários outros rituais que as tribos Carajás praticam, como o ritual do mel, a festa do peixe, a festa do timbó, a festa da pescaria coletiva, entre outros. Na época do descobrimento do Brasil, os nativos costumavam andar completamente nus. Os trajes e adornos eram usados apenas em rituais e comemorações. E hoje em dia ainda é usado sim por diversas tribos, principalmente as tribos mais afastadas, que não têm tanto contato com a civilização. É bastante comum vermos índios de várias tribos, incluindo carajás, usando roupas normais. Geralmente os índios costumam usar roupas de acordo com o clima, a natureza, a rituais e comemorações. Antes da civilização, quando os índios não tinham tanto contato com o homem branco, eles costumavam usar saias, tangas, saiote, que era como se fosse uma saia que cobria apenas o órgão genital, tanto feminino quanto masculino, e pinturas corporais. Eles eram feitos por miçangas, algodão, entre casca de árvores e também frutos, penas, entre outras coisas. As roupas que os indígenas usavam não eram usadas apenas para cobrir o corpo, mas sim como uma forma de expressar arte.